Olá, tudo bem com você? Sou Letícia Campos, fisioterapeuta com atuação em UTI neonatal. Gravei esse vídeo para a gente conversar um pouquinho a respeito do uso de óxido nítrico em neonatologia. Já ouviu falar? Você usa na sua rotina óxido nítrico inalatório? Entenda aqui comigo nesse vídeo por que ele é utilizado, como ele é utilizado e quais são as implicações disso. Se você não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, assim você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo. Em UTIs neonatais, é muito comum a gente entrar e dar de cara com um baita torpedo vermelho, que é o torpedo de óxido nítrico. A hora que a gente olha para esse torpedo, a gente vê que o paciente está em óxido nítrico, a gente já pensa, nossa, esse paciente está grave. Mas por que ele é utilizado? Como que ele deve ser utilizado? Vamos entender um pouquinho melhor. O óxido nítrico, ele faz vasodilatação. Então, quando a gente bate o olho e vê que o paciente está em uso de óxido nítrico, isso muito provavelmente significa que esse paciente está com hipertensão pulmonar. Então, a principal indicação de óxido nítrico é justamente essa hipertensão pulmonar. Por que acontece hipertensão pulmonar em neonatos? Aqui o nosso foco é falar de neonatologia. Eu posso ter uma hipertensão primária. Vamos relembrar um pouquinho lá da transição da vida fetal para a vida neonatal. Tem vídeo aqui para você relembrar esses conceitos se ainda não está tão claro. Mas, retomando um pouquinho, durante a vida fetal, na circulação fetal, a gente tem uma alta resistência vascular pulmonar. Por quê? O pulmão não está realizando trocas gasosas no feto. Então, aqueles vasos não estão recebendo todo o débito cardíaco por conta dos desvios da circulação fetal. Eu tenho uma baixa concentração de oxigênio, eu tenho uma vasoconstrição. Com o nascimento, é para eu ter uma inversão dessa resistência vascular pulmonar, que antes era alta, que deve diminuir após o nascimento, para poder, então, esses pulmões receberem todo o débito cardíaco e isso permitir boas trocas gasosas. Para eu ter boas trocas gasosas, eu tenho que ter tanto uma boa ventilação como uma boa perfusão, certo? Em alguns casos, eu tenho uma má adaptação dessa vida intraútero para a vida extraútero. O que significa essa má adaptação? Eu posso ter uma alta resistência vascular pulmonar mesmo após o nascimento. Isso vai levar, então, esse recém-nascido a ter uma hipertensão pulmonar, que a gente chama de hipertensão pulmonar persistente neonatal. Essa seria a HP, a hipertensão pulmonar primária, por conta dessa má transição. Mas ela também pode acontecer de forma secundária a outros problemas, como, por exemplo, uma hérnia diafragmática congênita que gerou uma hipoplasia pulmonar. Pode estar associado a patologias como a síndrome de aspiração de mecônio, taquipneia transitória complicada, entre outros fatores. Mas então posso ter hipertensão pulmonar persistente no neonato por causa primária, uma má adaptação, ou secundária, algum outro problema. Esses pacientes que têm hipertensão pulmonar, eles têm uma dificuldade de trocas gasosas, porque os vasos estão lá constritos, a perfusão está muito ruim. E aí, qualquer alteração de pressão arterial sistêmica leva também ao aumento da hipertensão pulmonar. Por isso que esses pacientes, a gente fala que eles são muito lábeis à manipulação. Porque qualquer manipulação que a gente faz aumentar ainda mais essa hipertensão pulmonar e faz piorar ainda mais trocas gasosas. E geralmente ela é refratária, ela não responde ao aumento de FiO2, porque o problema está ali na vasoconstrição. Então, pensando nesses pacientes que são muito lábeis à manipulação, que estão precisando de altos parâmetros ventilatórios, muitas vezes é FiO2 de 100% e mesmo assim as trocas estão muito ruins, ele está saturando mal, tem o diagnóstico de hipertensão pulmonar, seja pela clínica, seja por ecocardiograma ou por saturação periférica de oxigênio de membro superior, membro inferior, quando a gente tem uma diferença entre as duas, isso sugere para a gente a presença de hipertensão pulmonar. Nesses casos, quando o paciente já está com uma FiO2 de 100%, mantendo uma saturação ruim mesmo assim, e ele tem um índice de oxigenação maior que 20, isso pode indicar o uso de óxido nítrico. Qual que é o papel do óxido nítrico? O papel é fazer uma vasodilatação.
Como ele vai ser usado de forma inalatória, isso vai fazer com que ele tenha ação justamente ali nos vasos pulmonares, que é onde está a hipertensão. Se os médicos aplicarem, por exemplo, um hipotensor sistêmico, eu vou ter uma queda de pressão arterial sistêmica, que não é o objetivo. O meu problema está no pulmão, tá? Então, o óxido nítrico inalatório, ele vai ser oferecido pelo ramo inspiratório do ventilador mecânico e ele tem como objetivo, então, promover uma vasodilatação pulmonar e assim reduzir a hipertensão pulmonar. Principal aplicação, então, dele é essa. Geralmente, quando eu tenho um índice de oxigenação maior do que 20, mostrando que a ventilação já está com altos parâmetros e mesmo assim as trocas gasosas do recém-nascido está muito ruim. E aí? Instalou o óxido nítrico, até quando esse paciente vai ficar no óxido nítrico? Quando que eu posso retirar? Pois bem, melhorando trocas gasosas, geralmente os protocolos indicam a redução primeiro dos parâmetros ventilatórios, então eu vou começar reduzindo a FO2, por exemplo, conforme eu vou mantendo uma saturação alvo. Geralmente a gente reduz essa FO2 até 60%, 70%, cada protocolo diz de uma forma, mas vamos considerar aqui 60%, e a partir de então eu começo a reduzir o óxido nítrico. Como que eu faço essa redução do óxido nítrico? Geralmente ele é feito de 5 em 5 partes por milhão. Geralmente a dose que é iniciada de óxido nítrico é 20 partes por milhão, né? 20 ppm. Conforme eu conseguir reduzir a FO2, eu já estou otimizando a ventilação desse paciente, estou melhorando essa hipertensão pulmonar, a gente começa a reduzir o óxido nítrico de 5 em 5 a cada 6 horas, tá? Não pode reduzir abruptamente. Então, estava em 20, vou passar para 15, depois de pelo menos 6 horas, conforme a condição clínica do meu paciente permita, eu vou abaixar para 10, para 5, e aí quando eu já chego numa dose de óxido nítrico de 5, geralmente os protocolos recomendam que a gente diminua de 1 em 1 a cada 1 hora. Então de 5 eu vou para 4, deu mais 1 hora, vou para 3, vou para 2, vou para 1, até eu conseguir então retirar o paciente do óxido nítrico e manter ele na ventilação mecânica e promover o desmame da ventilação mecânica de um modo geral, certo? Então, o que eu quero que você entenda? Óxido nítrico inalatório é utilizado como um vasodilatador pulmonar, então ele vai ser específico para os vasos pulmonares e é utilizado então quando o paciente tem uma hipertensão pulmonar persistente. Bons resultados são observados em neonatologia. Espero que eu tenha te ajudado a entender como é utilizado o óxido nítrico em neonatologia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e eu te vejo na próxima. Até mais!